Olá, pessoal, tudo bem por aqui? Já viram o nosso último vídeo? Nossa, esse conteúdo, ele está sensacional, está incrível. Estamos trazendo diferentes pessoas de todo o Brasil para apresentarem, principalmente, a questão cultural, os pontos turísticos, a gastronomia local. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí pra gente, o seu like e, principalmente, ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Hoje, nós vamos para a cidade de Goiânia com uma querida, uma amiga sensacional, Lucimar. Tudo bem, Lucimar? Tudo bem, Ju? Tudo muito bem. Um prazer falar com você. O prazer é todo nosso. Falar português brasileiro agradece por você ter aceitado o nosso convite e, mais uma vez, é um prazer recebê-la aqui na nossa viagem pelo Brasil. Coisa boa. Muito bom. Obrigada, Lu. Eu estou chegando em Goiânia e o que eu não posso deixar de fazer para conhecer a cidade? Lu, quais são os principais pontos turísticos Goiânia, de vamos lá. Goiânia? Goiânia tem pontos turísticos que estão dentro da cidade, em toda a região metropolitana, e tem também pontos turísticos que estão ao entorno um pouco mais distante, digamos assim. Não tão distante, mas já fora do município. Bom, quais são esses pontos turísticos de muita atração? Os que estão fora da cidade é a Pousada do Rio Quente, que é a região de Caldas Novas, as famosas águas termais, né? Tem a cidade de Pirenópolis e a cidade de Goiás, não posso deixar de falar da cidade de Goiás, a terra de Cora Coralina, e também Corumbá de Goiás. São regiões que têm... são muito atraentes porque tem cachoeiras, tem trilhas muito interessantes para quem gosta desse tipo de lazer. Tem também a questão, tanto Pirenópolis como Cidade de Goiás, que guardam aquela coisa gostosa da cidade interiorana, do histórico, do período histórico que traz a ideia das entradas e bandeiras, né, do início da colonização da região. Então, são locais muito aprazíveis, alguns tombados pelo patrimônio histórico, né, há também um turismo religioso, isso inclui a cidade de Trindade, tudo isso está relacionado a Goiânia. E Goiânia, falando de Goiânia, a cidade é muito simpática, e como a cidade não tem água, né, não tem praia, né, o que a cidade oferece? Bares, há uma atração muito grande por bares temáticos, bares para todos os tipos de tanto faixa etária como o próprio gosto no sentido da culinária, da bebida, né? Então, esse é um turismo. O goiano gosta, o goianiense, isso inclui o goiano, as pessoas que vêm de outras regiões, como também do próprio estado, outros municípios do estado de Goiás, como pessoas de outros estados, né? Então, que aí eu aproveito até para dizer que Goiânia é uma cidade que ela tem um movimento um ir e vir muito gostoso, muito intenso, né? Até isso motivado por outros setores, por exemplo, o setor economia, que tem um polo de confecção
de roupas, que também movimenta bastante a economia, tem um número muito grande de empregos diretos e indiretos e promove um turismo, que é as pessoas que vêm de outras regiões e até de outros países aqui da América do Sul que vêm fazer compra. Mais adiante eu digo para você qual é esse famoso polo, como ele se chama, onde está esse setor. Então, voltando para o assunto, né, para o tópico turismo, essa é a característica do município de Goiânia. Seus bares, é um prazer muito grande ir aos bares, aos restaurantes, reunir a família, reunir os amigos, num clima de muita alegria. Isso faz parte de Goiânia. E no final de semana, ou, sobretudo, como nós falamos, os feriados longos, sair para essas regiões, as quais eu citei primeiramente. Vamos para Goiás Velho, vamos para Cidade de Goiás, né? Eu tenho o hábito aqui, tanto se usamos Cidade de Goiás como Goiás Velho. Vamos para Pirenópolis, vamos para Caldas Novas, ou vamos até a Pousada do Rio Quente, que é um lugar muito famoso na região das águas termais. Sim, Pousada do Rio Quente é famosa até aqui. Ah. Lu, aproveitando todo esse roteiro turístico que você fez, tanto para fora da cidade como dentro da cidade, como é a questão do transporte? O transporte coletivo, ele funciona, ou eu preciso, ou eu dependo de motorista de aplicativo, táxi? A cidade de Goiânia, ela oferece o transporte coletivo, tem o transporte por aplicativo, ainda tem as cooperativas de táxi, e isso tudo funciona muito bem. O goianiense gosta muito, aquele que tem seu carro, gosta muito de dirigir o próprio carro. Isso faz parte da região. Uhum. Quem tem carro gosta de andar de carro, entende? É uma cidade com um trânsito caótico ou não? É bem tranquilo? Não, não é tranquilo, não é tranquilo. Não é tranquilo. Busca-se uma forma de administrar tudo isso, mas não é tranquilo, justamente por isso. A cidade, aí vou entrar em outro campo também. A cidade foi projetada, Goiânia foi uma cidade projetada e planejada para 500 mil habitantes. E hoje ela tem mais de 1 milhão, aproximadamente 1.300.000. Né? Se não me engano, salvo algum engano, o último censo disse 1.296.000. Então, veja que eu disse anteriormente que ela foi projetada para 500 mil. E aí, quais têm sido as alternativas de minimizar ou solucionar o problema do trânsito? Túneis e viadutos para poder administrar melhor esse trânsito. Porque tem um grande número de motocicletas, como toda cidade grande tem, né? Tem, além dos outros tipos de transporte. Então, você diz, o transporte coletivo, ele funciona? Sim, ele funciona. São muitos terminais, aqui tem aquele sistema do terminal. O cidadão que depende do transporte coletivo, ele compra o ticket da passagem, ele pode embarcar em um terminal e passar por 2, 3 terminais
dependendo do destino, sem ter necessidade de pagar mais uma passagem. Entende? Esse é o sistema do transporte coletivo. Como a cidade cresce todo dia, né? A população não para de crescer, o que acontece é que esse transporte coletivo, às vezes, congestiona. Há períodos em que congestiona e tem horários, né, sobretudo os horários mais, né, o chamado horário em que as pessoas, pela manhã, cedo, quando a massa, né, o grande número começa a sair para o trabalho, e no final da tarde, ao voltar para casa, aí o transporte é lotado, mas ele funciona. Transporte por aplicativo. Não faz muito tempo eu descobri que já tem seis tipos de aplicativo dentro da cidade. Então, veja, se tem 6 tipos de aplicativo, significa que tem um movimento, né? Há um movimento, há necessidade dessa mobilidade todos os dias, todas as horas do dia, de maneira que dá suporte a 6 tipos de aplicativo. Sim. Então, seria isso com relação ao transporte coletivo é o que mais sofre, né? Porque nunca consegue atender a demanda porque a população não para de crescer. A rodoviária de Goiânia, ela tem um movimento impressionante todos os dias. É impressionante. Ir à rodoviária dá para fazer dá para fazer um retrato desse setor do qual nós estamos falando. Porque tem um movimento de entrada de pessoas muito intenso. Entendeu? Ônibus intermunicipais e interestaduais todos os dias trabalhando. As companhias todos os dias têm viagens para serem feitas. E principalmente devido a esse turismo da questão têxtil que tem aí, né? Ah, sim. Aqui bom, esse setor da economia de Goiânia, tá? Chama-se essa região chama-se a região da 44. Quando em Goiânia alguém diz a região da 44, a 44 é uma avenida. É uma avenida que está aqui na região. Bom, não vou dizer o nome da região para eu não cometer nenhum engano, mas está aqui próxima à região noroeste, que é a região onde eu estou nesse momento, de onde estou falando com você. Portanto, não está muito distante aqui de mim, no caso. Essa Avenida 44, esse comércio iniciou lá. E ele foi crescendo de tal modo que hoje todas digamos, são três setores que pelos quais a 44 passa. Então, todos esses setores acabaram sendo influenciados pelo esse desenvolvimento do mercado de roupas, de confecção e venda de roupas da Avenida 44. Por isso que ficou famoso como a região da 44. Eu não sei dizer exatamente neste momento, até uma falha, eu poderia ter procurado saber quantas lojas, mas são muitas, são muitas. E o movimento começa praticamente de segunda a segunda, mas todas as quintas-feiras começa a chegar os ônibus e os carros que vêm de fora da região, que vêm de outros estados.
e que vêm do Paraguai, da Bolívia, sabe, de outros países aqui meio fronteiriços, né? Aham. Digo meio porque você entende, não está tão distante daqui, mas que Goiás dá acesso, a região de Goiás dá acesso. Então, esses ônibus vêm para cá, para as pessoas fazerem compras. Então, isso movimenta muito a economia. E Lu, Agora no período da pandemia, isso, essa região da 44, o fato dela ter de ficar como ficou, né, fechada durante algum tempo, foi um impacto muito grande na economia, porque todo esse setor ele movimenta muitos empregos diretos e indiretos. Então, afetou muita gente. Agora já está sendo retomado as coisas com todos os cuidados que são necessários, sim. mas agora isso já está sendo retomado e esperamos que possa melhorar cada vez mais, né, para as coisas se organizarem, mesmo que dentro de um novo normal, como é a expressão que nós estamos usando agora, né, nos É. dias atuais. Torcer para que tudo dê certo. E Lu, Certo. Goiânia é uma cidade tranquila, é uma cidade que o turista pode andar tranquilamente pelas ruas, que não vai ter nenhuma abordagem violenta, ou como toda capital, é preciso tomar um certo cuidado. Sim, como toda capital, esse ir e vir, né? As portas abertas, né? Para todos que quiserem, que a cidade é muito receptiva. Né, a cidade é muito receptiva a quem quer vir para morar aqui, para trabalhar, para estudar. Aqui tem a Universidade Federal, tem a PUC de Goiás, então veja, tem a Universidade Estadual, então veja, além de outras instituições de ensino superior. Então, isso também traz muita gente para estudar em Goiânia. Né? Então, por que eu falei primeiramente desse setor? Pessoas que vêm de fora, elas vêm às vezes, é o que nós observamos em Goiânia, elas vêm com um propósito, com um objetivo, mas elas precisam, às vezes, trazer outras pessoas. Em função, essas pessoas, às vezes, acabam também motivando outras pessoas a virem para cá, porque vêm para trabalhar ou vêm para procurar trabalho. E isso faz com que Goiânia tenha uma movimentação como toda cidade grande, como toda cidade que não para de crescer. Então, isso implica cuidados. Então, quando você pergunta, dá para andar tranquilo? Dá para andar tranquilo. Um turista pode andar tranquilo, mas tranquilo, porém atento. Ah, Porém atento. isso. É, Importante uma, porque o turista ele tem toda a marca, toda a expressão de turista, né? E às vezes falo isso porque já fomos turistas muitas vezes e às vezes isso. a gente acaba se perdendo, se esquecendo de tomar alguns cuidados. Então, Tem que ter. tem que ter cuidado, tem que prestar É. atenção. E Uhum. Lu, Não é dizer também que porque eu sempre é uma coisa que eu gosto de esclarecer. É, como a todo lugar que vamos, é interessante até sabermos, né, como que isso faz parte, isso é comum, né, é muito comum, é questão de prudência, né, mas quando eu digo venha a Goiânia, venha passear em Goiânia, venha conhecer Goiânia, tranquila, como qualquer pessoa, pode vir tranquila. Agora, certa de que está vindo para uma capital que não para de crescer, que tem pessoas que até como dizem os mais antigos, aqueles que são, digamos, os pioneiros, né,
Goiânia tem 80 e poucos anos de idade. Ela fez aniversário agora esses dias, dia 24. Então, os pioneiros, se for conversar com eles, eles dizem assim, até a década de 1970, 1980, nós sabíamos de onde vinham todas. Entendendo um pouquinho, quem são os pioneiros? Os pioneiros vieram muito interessante, do sul de Minas, do Triângulo Mineiro, tem muita gente dos pioneiros que vieram do Triângulo Mineiro. Uhum. Tem muita relação com regiões, Triângulo Mineiro, quando eu digo Uberaba, Uberlândia, aqui tem muita gente de Araguari, esses municípios que estão ali próximos à região do Triângulo Mineiro, são os pioneiros. E mais, também vamos buscar lá atrás na história, vamos encontrar também a chegada de árabes nessa região. Então, tem aqui um bairro chama-se Campinas, que carinhosamente os mais antigos chamam de Campininha. É uma região de comércio muito forte. E por que ela é uma região de comércio muito forte? Porque quem trouxe esse comércio para Campininha, hoje Campinas, um grande bairro, foram comerciantes árabes. O comércio lá começou com aquela estratégia interessante de árabes em outras regiões do Brasil. O comércio da cadernetinha, que você vai e faz uma comprinha, registra lá no caderninho a página Juliana, comprou isso assim, e paga no tal dia. Uhum. Então, incrível que até hoje você ainda encontra lojas em Campinas cujos proprietários, comerciantes, que é empresa familiar, ainda tem o caderninho. Ainda tem loja que ainda não colocou o cartão, a maquininha do cartão. Nossa, aqui no interior é possível comprarmos ainda com o caderninho, mas nunca que eu ia imaginar que numa capital isso ainda existisse. Então, e essa região trouxe árabes para cá. Tanto é que você vai encontrar na medicina, no atendimento médico, nos hospitais de Goiânia, você vai encontrar médicos que têm sobrenomes árabes, que são filhos dessas famílias. Uhum. Entende? A história também vai mostrar em Goiânia, né, por que em Goiânia tem pessoas também de algumas regiões de São Paulo. Porque a influência lá da capitania de São Paulo. Está lá atrás na história. Do movimento dos bandeirantes. Dos movimentos bandeirantes que vinham caminhando por essa região toda. Então, isso. É nesse sentido. Que eu acho que bacana. Então, seriam esses os pioneiros. E hoje, quando eu conversava com você sobre o saudosismo, aqueles mais antigos, porque eles se sentem como se tivessem perdido o controle disso. Porque, de repente, agora eles já não sabem mais. Antes eles sabiam quem estava aqui. Hoje eles já não sabem mais. Hoje vem gente de tudo quanto é canto, digamos assim. Certo? Uhum. Então, e é por isso que aí onde eu falo do cuidado, da prudência. Importante. Lu, vamos partir, então, um pouquinho para a gastronomia local. Porque, pela sua fala, foi possível já perceber toda essa mistura regional, desde os pioneiros, essa questão do crescimento da cidade, mas e as tradições
culinárias, como são? Bom, aqui é a terra do piqui. Já ouviu falar de piqui, Juliana? Já eu até Então, contei uma história no vídeo sobre a cidade de Brasília, com a Aline, que eu comprei. Aqui também se consome muito pequi, estamos na região centro-oeste, né? E eu comprei o pequi, doida para fazer, eu, paulista, na região centro-oeste, fui comprar o pequi para fazer o famoso arroz com pequi. Eu quase joguei a geladeira fora, Lu. foi Foi porque porque você... o negócio fedeu tudo, contaminou toda a geladeira, aquele cheiro. Meu Deus, que louca que eu sou. É mais fácil ir num restaurante e comer o arroz com pequi do que trazer esse troço para casa, para cheirar tudo até a casa. Aham. Então, em Goiânia, Você gosta de pequi, Lu? eu gosto, E eu eu falando gosto, mal do pequi. Oh, meu Deus! não tem problema, não tem problema, é questão de gosto. Eu sou uma defensora, eu sou uma defensora ferrenha do pequi. Por quê? Eu vivo há muitos anos nessa região. Eu estou na região há mais de 30 anos. Sou residente domiciliada, né, em Goiânia. E quando eu cheguei na região, eu tive, até por questões profissionais, eu tive a oportunidade de conhecer outras regiões do estado a trabalho. E eu vi em setores, eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade interiorana, uma cidade muito simples, e nós, professores, pesquisadores, nós sempre temos essa coisa do olhar investigativo. As coisas, às vezes, querendo ou não, chamam atenção, você às vezes nem percebe, mas está observando. E eu passava por um local muito simples mesmo, enfim, quando eu digo um local muito simples, você entende. Bom, o que é que eu via? As casas simples, o quintal bem varridinho, e na porta assim, da frente da casa, um saco cheio de casca de piqui. Porque o piqui você corta ele no meio, abre e tira o fruto. Uhum. Cheio de casca de piqui. Quando eu olhava para o fundo, para o horizonte, buscando o horizonte, eu avistava chapadas e muitas árvores. Aquelas árvores eram piqui. E as crianças brincando, geralmente, aquele finalzinho de tarde, quando eu passava de volta do trabalho, as crianças brincando de pique, jogando bola, correndo, aquela coisa da meninada, meninos e meninas, aquela brincadeira muito gostosa. E eu dizia assim, bom, e eu observava aquilo tudo. Um dia eu conversei com um tio mesmo, irmão da minha mãe, que já falecido, que viveu muitos anos nessa região, foi inclusive, né, quem foi por causa dele, eu digo, né, ele foi o meu padrinho nessa minha vinda para Goiás. Um dia ele disse assim, minha filha, eu falando daquelas casas, aqueles quintais limpinhos, falava da época do piqui, daqueles sacos cheios de casca de piqui, e daquelas crianças, esse misto de coisas do cotidiano de um lugarejo, de um local, de um bairro, de uma cidade, dependendo do contexto. Aí o meu tio disse assim, minha filha, essas pessoas comem todos os dias arroz e pequi. Eles compram sacas de arroz lá no mercado, Sim. por um preço, o arroz qualidade X, na maioria das vezes, é o que vende mais no mercado. Se você quiser, você pode ir lá e observar também. Era uma qualidade, né, relativa à condição econômica deles. Assim, e o piqui, eles vão buscar. Minha filha, o piqui Deus dá. O piqui é nativo.
O pequi está lá na Chapada todos os anos. Isso, Juliana, chamou muito a minha atenção e me despertou para buscar leituras sobre o pequi. Quando programas de TV que falando da zona rural, da vida na zona rural, quando eu ouvia pequi, eu parava para prestar atenção. Fui buscar em repositório da Universidade Federal de Goiás, aí achei muita coisa interessante sobre o pequi. Fui entender que ele é um fruto altamente energético. Eis o porquê da energia daquela meninada jogando bola Boa, Lu. e brincando de pique, correndo e tudo mais, né? Das pessoas no seu ir e vir, a energia do pique. E fui trabalhar numa escola onde falei do piqui, comecei a comer piqui, aprendi a comer piqui, foi um senhor idoso que me deu de presente os primeiros piquis que eu comi, trazendo da fazenda dele, me explicou, porque eu vim de uma região também que eu não conhecia, eu sou do Rio de Janeiro, e eu não conhecia o pequi, e aí ele disse como eu comia, me ensinou e tal, e eu fiquei apaixonada. Fui conversar dentro de uma escola onde eu estava trabalhando, aí uma professora disse assim, professora Lucimar, estou vendo que você está encantada pelo pequi, vou te ensinar uma receita. E ela me ensinou a fazer, porque até então, sabia, o pequi com arroz com pequi, ou só o pequi. E ela me ensinou uma receita chamada pequi com leite. Essa receita, quando ela é recebida por alguém que gosta de pequi, como eu, a pessoa se apaixona, nunca mais esquece e faz aquele papel bacana que a informação tem de fazer, que é multiplicar-se. Quem gosta de piqui e escuta a receita do piqui com leite, como eu, vai se tornar multiplicador, multiplicadora da ideia, da receita. Entendeu? Mas eu não sei se cabe aqui, se é o foco do momento, até falar da receita, porque ela é muito... Pode ser? O foco é todo em você. Então, eu não vou perder essa oportunidade de falar do pequi com leite. Tá, o pequi com leite, bom, pegou o pequi, tem pequis que são... Antes de você passar a receita do pequi com leite, você falou todo esse percurso do pequi e do olhar que o professor tem, que às vezes pequenas coisas chamam a atenção e outras nós só observamos. E nessa história do pequi, o que me chama a atenção são os vendedores de pequi aqui na minha cidade. Que eles ficam todos posicionados um ao lado do outro. Eu não sei dizer se é o mesmo dono que contrata as pessoas para ficarem ali na rua ou se são todos concorrentes. Nunca parei para perguntar. Mas a forma com que eles se preparam ali para a venda do pequi é como se não houvesse concorrência na venda do produto e todos com um carrinho de mão cheio de pequi. Um comportamento tranquilo, não é? É um comportamento tranquilo, com o seu carrinho de mão, o pequi ali sendo exposto, uma lata de alumínio. Igual a lata de óleo. Como lata de óleo. Antigamente, aquelas latas de óleo. E aí você que é o medidor. A quantidade que você quer, 1 quilo, 2 quilos, eles te servem com essa lata de alumínio, essa lata de óleo, e pronto. E fica ali, tanto o pequi aberto como o pequi fechado, né? O fruto maior com os frutinhos fechado e o carocinho ali exposto.
Então, Aham. essa tranquilidade dos vendedores, um ao lado do outro, todos na mesma quadra, é o que me chama a atenção para o Pequi. E também o piqui, todo o tempo que eu vivo na região, o piqui não é caro. Nunca, nunca eu ouvi uma pessoa dizer, nossa, o piqui está caro. Não é. Não E é? quem está nas regiões interioranas, a maioria não precisa comprar piqui. Quem compra piqui é quem está na capital. Porque as regiões interioranas próximas às chapadas, a gente pode pegar o piqui, não precisa comprar, entende? Aham. Mas o pequi com leite, você pega o pequi, seja aquele pequi menos carnudo ou mais carnudinho, você tempera com os temperos de sua preferência. O mesmo tempero que você usa para temperar uma carne, tempere o pequi e deixe ele descansar um tempinho. Depois de algum Quais tempo, são os temperos de sua preferência para o pequi? quando eu tempero, eu coloco o alho, um alho bem socadinho, coloco um pouquinho de sal, coloco cebola ralada, esses temperos habituais. Boto às vezes até uma pimentinha do reino, bem pouquinha. Folha de louro, eu pego a folha de louro, eu gosto muito, quebro a folha de louro todinha, coloco. Então, faça esse temperinho, que tem pessoas que às vezes aí acrescenta uma pimentinha de cheiro, outro gosta de outros temperinhos verdes, né? Há quem gosta de uma pimentinha desidratada, uma malagueta desidratada. Enfim, são os temperos a gosto, como muitas receitas dizem, tempero a gosto, são os temperos de sua preferência. Tempera, deixa ele descansar um pouquinho. Quando eu digo descansar um pouquinho, é que se você vai fazer para almoçar, do em torno de 12 horas, por exemplo, então 10 horas, até 10 horas você já fez o tempero. Na hora que for preparar, coloca a gordura da sua preferência, ou é o óleo de soja, ou é a manteiga de leite, ou o azeite extra virgem, um tipo de gordura, né? Banha de porco, isso também a gosto. E coloca o pequi e refoga. Vai refogando com fogo baixinho para ele não pegar. Refogando com fogo baixinho. Refoga um determinado tempo, também não precisa ser um longo tempo, porque quem sabe cozinhar, gosta de cozinhar, entende o que significa refogar. Depois de refogado, coloca água para cobrir o piqui e deixa com o fogo baixinho. Água para cobrir. E fica tomando conta. Fica vigiando esse cozimento. Quando essa água tiver lá no finzinho, já quase terminando, que se ela acabar, ele vai pegar, ele vai queimar. Quando essa água está quase terminando, aí a pessoa pega leite, maisena ou trigo, eu gosto muito de maisena, e dilui no leite, numa certa quantidade de leite. A quantidade de maisena vai dizer, no final, a textura desse molho. Então, aí vai depender de cada um. Pode ser bem pouquinha maisena, como pode ser um pouco mais. Dilui no leite e coloca dentro do piqui. E aí deixa ele fazer um novo cozimento com esse leite com a maisena, que aí o que vai acontecer, sobretudo quando o piqui é bem carnudo, ele começa a soltar piqui e a cor amarelinha, isso se misturando aquele molho maravilhoso. Depois o que acontece? Prepara um arroz branco. Quem gosta de piqui, viu? Prepara um arroz branco, senta e vai colocando esse molhinho em cima do arroz e vai comendo os carocinhos. É maravilhoso.
É maravilhoso, viu? É o pequi com leite. Tem uma dica, para quem não quer usar o leite com a maisena ou o trigo, a farinha de trigo diluída, pode substituir por uma caixa de creme de leite, uma, duas, três, dependendo da quantidade de pequi, creme de leite sem soro. Fica também maravilhoso. Pergunta 1. O pequi, eu coloco ele inteiro? Inteiro. Tá. Porque o pequi, na verdade, ele tem de ser inteiro, né? O pequi não se parte. Porque o que vende aqui também são lascas de pequi. Ele já Então, exato, eu ia dizer isso. Pode ser o pequi inteiro para aquele prazer, quem quer aquele prazer de comer, roer, eu digo roer, eu não digo comer pequi, eu digo roer o pequi, né? E pode também tirar as lascas ou já comprar assim. Tem locais que vendem, conserva as lasquinhas do pequi. Eu não sei se esses vendedores, se eles costumam fazer isso. Acho que eles só vendem inteiro. Pelo menos a experiência que eu tenho aqui em Goiás, não só Goiânia, eu nunca vi vendedor de pequi cortar, tirar as lasquinhas dele, né? Como Aqui se fosse... Tem? tem as Então, pode... lasquinhas e tem o inteiro. Então, pode ser... Então, isso é a gosto. Pode ser as lasquinhas e pode ser ele inteiro. Ótimo. A Outra pergunta coisa... 2. Eu Pois esqueci. não. Pode perguntar. E depois, pequi, você começou perguntando de culinária goiânia ou goianiense. Pequi é prato tradicional de Goiás. Principalmente o arroz com pequi. Embora aqui tenha arroz com pequi, pequi com frango, entendeu? Também é muito famoso. Como qualquer outro prato que você preparar, você pode colocar o pequi. Agora, o pequi é para quem gosta, porque para quem não gosta, não vai conseguir comer, porque não gosta do fruto e também por causa do cheiro. Tem pessoas que não gostam do cheiro dele. Eu não sei, depois da minha experiência com a minha geladeira, eu nunca mais comprei e eu não cheguei a provar o pequi. Eu convidei uma pessoa, convidei não, um irmão veio me visitar. Faz muito tempo, assim que eu vim morar na região. E ele quis também fazer o teste. E ele gostou. Esse irmão, quando voltou ao Rio de Janeiro, ele levou uma saca de piqui. Ele levou. Ele voltou de ônibus para poder levar essa saca de piqui. 16 horas de viagem. Chegando lá, ele fez uma coisa que ficou maravilhosa: licor de piqui. Isso deve ser O bom. licor, o licor de piqui é saborosíssimo e não tem o cheiro forte. No preparo, para se transformar em licor, Uhum. ele perde parte do cheiro mais forte e garante o sabor. É uma delícia. Outra coisa, num almoço, nós que vivemos nessa região, vamos preparar um almoço, um jantar, temos amigos dessa região e que gostam muito de piqui. Claro que quando a gente vai preparar algum evento dessa natureza, a gente sabe quem são os convidados e procuramos também saber dos gostos, não é verdade? Sim. Então, sempre, se é daqui, claro, tem quem goste de piqui. Quando não são todos, raro, né? Se forem todos daqui, raro um ou outro não gostar. Geralmente a maioria gosta. Então, um prato que vai à mesa e fica lindo são pequis cozidos numa travessa branca ou numa travessa preta, salpicados de temperos verdes. Fica uma coisa linda. Além do sabor, para quem gosta de piqui, tem também o efeito da decoração. Fica lindo na mesa.
o piqui amarelinho numa travessa preta, ou numa travessa, se você colocar numa travessa preta de barro, ou essa que é feita de barro, pintadinha de preto, ou na cor da argila mesmo, sabe? Ou numa travessa de ferro, coloca os piquis amarelinhos ali, decorados, salpicados de temperos verdes, cheiro verde, salsa, coentro, cebolinha. Prepara tudo isso assim e joga. Fica lindo. Lu, uma pergunta um pouco subjetiva. Qual é o sabor do pequi para você? Olha que interessante. Ele tem um sabor, ele tem um sabor forte. Ó, como você disse que a pergunta é subjetiva, o sabor dele é forte. O sabor dele é um sabor de energia. Você, como consumidora de piqui, né, amante de piqui, eu me apaixonei por piqui no primeiro dia que eu comi. E eu comi ele cru, porque o Senhor que me ensinou disse assim: esse eu trouxe para você da minha fazenda. Eu havia alugado a casa dele, primeira casa que eu morei na região. E ele, como um agrado, veio no final de semana da fazenda saber se eu estava gostando da casa, se a família estava bem acomodada, se estávamos bem, e trouxe de agrado, de cortesia, trouxe pequi, perguntou: você gosta de pequi, senhor? Eu nunca comi. Aí ele disse: então, que mais quer tentar? Eu quero. Então, vou lhe ensinar. Você prepara assim, 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 assim. Agora, você pode comer ele cru também. Esse que eu trago da minha fazenda é muito carnudo. E eu tenho aqui uma farinha que chama-se farinha de puba. Você conhece? Não, senhor, não conheço. Vou te dar a farinha também. Então, olha, vou te ensinar. Você coloca um pouco de farinha de puba na boca e morde, dá uma dentada no pequi. Aí, assim que ele deu as costas, assim que ele foi embora, eu fiz o teste, que era o mais prático para mim, o mais prático não, o mais rápido, em se tratando do teste, para uma coisa que eu nunca tinha comido, era primeiro comer o cru, já que havia a possibilidade. O cozimento seria depois. Sim. Aí eu me apaixonei, eu me apaixonei. Então, como amante de piqui, como consumidora, eu digo, ele tem um sabor forte, ele tem um sabor de energia. E ele é exótico, ele é legal, porque você come uma coisa dizendo: isso é daqui, isso é dessa região. O piqui é do Cerrado, entendeu? Eu acho que o aspecto subjetivo, para mim, é esse. Eu estou Entendeu? aqui com essa expressão facial porque eu sei que com você eu posso ir além e você dá conta de traçar todos os paralelos. E aí, indo um pouquinho mais além, Lu, você consegue traçar, você consegue descrever o pequi com uma comparação com a língua portuguesa? Vou tentar, né? Aí Você você adora apertou, desafios, né? né? Vamos lá, mas antes eu preciso te dizer que recentemente um senhor veio prestar um serviço aqui na minha casa e muito simpático, ele trabalharia umas 2 semanas, coisa assim, então ele disse, com relação à alimentação, ele traria o almoço dele. Mas eu gosto de conversar, e aí tal, surgiu o assunto Piquet. E ele disse que adorava, ele disse assim, então amanhã, não, então eu vou, antes do senhor terminar o trabalho, eu vou fazer um almoço e oferecer um piqui. Ele falou assim, eu tenho piqui na minha casa, que ele mora para uma região aqui da cidade, né, um outro município que chama-se Aparecida de Goiânia. Uhum. E lá plantaram piqui e deu certo, né?
esse eu tenho, então eu vou trazer o piqui. E aí, preparei e tal, marcou o dia que ia trazer, preparei o almoço, e enquanto almoçávamos, ele contou uma história. Bom, fazia aí um caminho do piqui para a língua portuguesa. O piqui como fruto, expressão, palavra de uma região. Então, levar essa palavra para uma outra região implica ter que explicar, tem que dar uma explicação prévia para que ela se encaixe. E dentro dessa região, o piqui é um vocábulo comum, é uma palavra comum, é do uso cotidiano do goiano, tá? O piqui ele está na fala, ele está na lembrança, ele está num letreiro, ele está no comércio, ele é um uso cotidiano. A primeira relação que eu faço com a língua é essa, porque a língua tem isso, tem seus usos, tanto a língua como cada região tem seus usos cotidianos, seus usos linguísticos. Primeiro que eu faço, deixa eu tentar, porque você me colocou, né, foi um grande desafio. Eu estou adorando. Você quer falar? Bom, eu quero te ouvir, Lu. Depois, eu particularmente, como professora de língua portuguesa, eu já usei muito trabalhando com, não na concepção mais aberta da linguística, mas trabalhando com gramática normativa, eu já usei muito o piqui para trabalhar a regra de acentuação. Então, para eu ensinar a um estudante, a qualquer pessoa, ensinar que palavras oxítonas, fiz isso muito aqui na região, palavras oxítonas terminadas em i não precisam de acento, eu uso o PQ. Quando eu precisava, às vezes, trabalhando com língua portuguesa, o livro didático, aí chega lá no momento da acentuação das palavras. Quando chegava nas oxítonas, né? A oxítona terminada assim, terminada, e aquelas que não são acentuadas. Então, a primeira palavra, depois eu trazia o saci, trazia outras, mas eu dizia assim, opa, qual é a palavra que eu vou colocar no quadro agora, lindamente no quadro, para explicar que palavra oxítona terminada em i não se acentua? Piqui. Piqui. Que maravilha. Lu, seria isso até então. Eu acho que está lindo isso, mas Tem mais da culinária, viu? Dediquei... Então, nós vamos fazer um outro vídeo. Porque a culinária precisa falar de outras coisas também. Você já está convidada a voltar aqui para tratarmos somente da culinária. Porque senão... Você falou da língua portuguesa e chamou o piqui para essa relação, Juliana. Mas aqui tem uma comida também tradicional chamada galinhada. Vamos deixar, então, já que nosso tempo está encerrando, como você disse, a galinhada pode ficar aí como um suspense. Aqui tem um prato tradicional também, famosíssimo, que é a galinhada. E eu já tive a oportunidade de falar da galinhada em outros locais, onde as pessoas pensaram que a galinhada fosse, por exemplo, um churrasco só com carne de frango, e não é. Não é. A galinhada não é isso. Eu fiz uma galinhada semana passada. E é uma delícia, não é? É. A galinhada é uma delícia. Nós podemos, no próximo vídeo, partir do ponto galinhada? Podemos. Muito obrigada, Lu.
Eu agradeço imensamente a sua primeira participação no nosso projeto Conhecendo o Brasil e Desbravando a Língua Portuguesa. Sim, precisamos falar do R retroflexo de Goiás. Também é muito, também podemos dedicar algumas palavrinhas ao R retroflexo, que também é muito interessante. A questão do R é bem... Eu digo isso, eu digo isso, e o teu canal presta, pelo que eu tenho observado, presta um grande serviço nesse sentido, porque é mostrar para as pessoas o respeito à diversidade, compreender a diversidade, respeitar a diversidade, e diversidade passa também pela língua, que são as variedades linguísticas. E o R retroflexo de Goiás não é para ser tratado com desrespeito, é muito pelo contrário, é para ser compreendido o porquê e respeitado como algo que pertence a essa região, ao falar dessa região. De onde vem isso? Então, podemos também conversar um pouco sobre esse R retroflexo. E quando eu disse de Goiás, mas depois trazer para Goiânia, onde tem pessoas que vêm de diferentes regiões do país e até pessoas de outros países que entram em contato, trazem seus falares e entram em contato com esse R retroflexo. Então, é interessante conversar sobre isso também. Já está anotadíssima essa próxima pauta com você aqui no Falar Português Brasileiro. Lu, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que tudo isso hoje, esse momento, foi assim, maravilhoso. Toda a sua fala, ela é pautada de muito conhecimento prático, e eu tenho muito respeito por isso e pela sua pessoa, justamente porque como é que eu vou falar da sua região, da sua cidade, se eu não tenho toda essa vivência e todo esse conhecimento? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada também, mesmo não sendo goiana, não sendo goianiense, mas me sentindo como tal, porque a minha concepção, eu também te agradeço por isso, e a minha concepção de terra é o lugar que te acolhe, o lugar que te respeita, o lugar que te dá oportunidades. E aqui eu me sinto, são mais de 3 décadas, onde eu me sinto muito acolhida, onde sempre tive oportunidades de trabalho, de interação em diferentes meios, diferentes setores. O meu trabalho, eu sou muito grata à região, que o meu trabalho ele cresceu muito depois que eu vim para a região Centro-Oeste, especificamente Goiás, Goiânia. Então, eu te agradeço muitíssimo por ter me convidado para falar sobre essa cidade, ok? Essa cidade e essa região. Te agradeço muito também por isso. E muito sucesso para o canal, muito sucesso para o seu trabalho. É muito bom, por meio desse trabalho, a gente vai conhecendo o Brasil, né? Sim, conheci muita coisa conversando com muitas pessoas diferentes e pessoas novas que eu conheci também, né? Nem todo mundo e um convite de longa data. Um convite. Venha conhecer Goiânia. Agora venham todos venham conhecer Goiânia, que ainda não conhece. Venham passear em Goiânia. Eu quero conhecer esse setor da 44 aí, viu? Muito bom, vamos lá. Vamos lá, podemos ir juntas. Muito bom. Pessoal, aceitem o convite da Lu para irem conhecer Goiânia. Qualquer coisa, entre em contato com ela. Guia turístico exemplar, tá?
Já se inscreveram no canal? Já ativaram as notificações? Qualquer dúvida, qualquer palavra que tenhamos usado que não esteja claro, poste aí nos comentários, entre em contato comigo pelas nossas redes sociais, @Falar Português Brasileiro, e me permita conhecer, me permita participar do seu processo de aprendizagem da língua portuguesa. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Se liguem no nosso canal e não se esqueçam, deixe um joinha aí para gente. Lu, obrigada. Beijo. Ok. Muito obrigada também. Um abraço.